Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre volumes pulmonares, provas de função pulmonar. As provas de função pulmonar ou provas de função respiratória são divididas sobre vários aspectos. Existe a espirometria, existem as outras provas menos específicas e realizadas em situações especiais, como o teste de caminhada de 6 minutos, a oximetria de exercício, entre outros. A espirometria pode ser subdividida em espirometria estática e espirometria dinâmica. A espirometria estática visa a mensuração do volume corrente, que é aquele volume que inspiramos e expiramos, normalmente numa respiração de repouso, que soma mais ou menos 500 ml de volume corrente para inspirar e em seguida ser eliminado. Se após uma inspiração fisiológica, ou seja, uma inspiração de um volume corrente, executamos uma inspiração adicional até o ponto máximo possível de inspiração, estamos somando a esse volume corrente, na sua fase inspiratória, um volume adicional que é chamado volume de reserva inspiratório. A soma desse volume de reserva inspiratório com o volume corrente dão resultado a capacidade inspiratória. Por outro lado, se após a expiração de um volume corrente, ou seja, a eliminação fisiológica daquele ar que respiramos em repouso, executamos uma expiração forçada até o ponto máximo de expiração, estamos adicionando a esse volume corrente expirado um volume adicional que é chamado volume de reserva inspiratório. Portanto, se pedimos para o paciente inspirar até o ponto máximo de inspiração, ele vai ter no pulmão um volume total chamado capacidade vital, que é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratório e mais o volume de reserva expiratório. Quando ele expira todo esse volume até a sua eliminação total do que é possível eliminar do pulmão, ele está eliminando esses 3 volumes ou a capacidade vital. E quando ele elimina toda essa capacidade vital, ele deixa ainda no pulmão um volume que é impossível de ser eliminado por mais que nos esforcemos nessa expiração forçada. Esse volume é chamado volume residual. E como ele permanece lá no pulmão, é impossível que ele seja mensurado na espirometria tanto estática quanto dinâmica. Ele não sai, então ele não pode ser mensurado por essas técnicas. A espirometria dinâmica tem por objetivo a mensuração da capacidade vital numa expiração forçada de maneira bastante veloz. A técnica é pedir para o paciente fazer uma inspiração forçada até o seu limite e depois disso expirar todo esse volume de maneira intensa, rápida, de modo que sejam mensurados os fluxos ou a velocidade de eliminação em determinados segmentos desse momento expiratório e também o volume eliminado. É sabido que num paciente normal, 80% desse volume contido numa capacidade vital vai ser eliminado no primeiro segundo, é o chamado VF1, ou volume expiratório forçado no primeiro segundo. E depois disso, aqueles 20% restantes vão ser eliminados nos 5 segundos subsequentes. Porém, continuamos sem ter a medida do volume residual e assim não temos, através desse método, a mensuração do volume pulmonar total ou da capacidade pulmonar total. Lembrando que a capacidade pulmonar total é a soma da capacidade vital com o volume residual. Como não conseguimos obter o volume residual, não conseguimos somar esse volume aos outros 3 volumes que comentamos anteriormente, que são o volume de reserva expiratório, o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Ocorre que para a perfeita mensuração de uma situação, por exemplo, de doença restritiva pulmonar, é importante que saibamos o volume total dentro do pulmão, a capacidade pulmonar total. Para atingir esse objetivo, lança-se mão da utilização de 3 métodos possíveis
de mensuração direta ou indireta do volume contido, então, dentro dos pulmões. Esses 3 métodos são os métodos de diluição de gases, que são as técnicas realizadas ou com a utilização do hélio ou do nitrogênio. A segunda técnica é a pletismografia, muito utilizada na forma pletismografia de corpo total. E as técnicas radiográficas, que são realizadas através da realização de radiografia de tórax ou de tomografia computadorizada de tórax. A realização da mensuração da capacidade pulmonar total utilizando hélio se deve ao fato do hélio ser um gás insolúvel no sangue. Sendo assim, ele não é absorvido, ele continua passível de ser mensurado em relação à sua concentração através de aparelhos especiais. A aparelhagem utilizada possui um analisador de gases que mede a concentração de hélio e de oxigênio fornecido ao paciente, o sistema fechado, que contém um absorvedor de CO2, que pode ser acalçodada, e assim ele pode reinalar aquela mistura que é oferecida pelo aparelho. Além disso, o sistema fechado vai oferecer ao paciente uma mistura de hélio a 10%, nitrogênio a 69% e o oxigênio a 21%. Como ele tem o analisador de gases ligado permanentemente, se essa concentração de oxigênio cair, ele pode ser oferecido ao paciente um adicional de oxigênio para manter a segurança do procedimento. E também existe o espirômetro, que mede o volume corrente e continua também medindo a concentração de hélio. O procedimento começa no momento em que o paciente executa uma expiração normal, ou seja, ele elimina o volume corrente, mantendo no seu pulmão o volume de reserva expiratória e o volume residual, que juntos formam a capacidade residual funcional. Portanto, ele elimina o volume corrente e deixa a capacidade residual funcional no seu pulmão. Aí, após essa expiração normal, ele é conectado a um sistema fechado e inicia sucessivas respirações. O aparelho vai detectando a queda progressiva da concentração do hélio e, quando essa concentração não mudar mais que 0,2% em 30 segundos, considera-se o equilíbrio. E aí, nesse momento, o analisador de gás vai dizer quanto é a concentração de hélio nessa mistura total de ar que tem no sistema e no pulmão do paciente. Então, você vai colocar na fórmula o volume inicial, que era o volume contido lá no aparelho, cerca de 2 litros, que é a reserva inicial que vai ser oferecida para o paciente, vezes a concentração inicial, que é conhecida, de 10%, que foi oferecido para o paciente. Isso tem que ser igual à multiplicação do volume final vezes a concentração final. A partir daí você consegue o volume final, que é a soma total dos 2 litros do volume especial do aparelho que está sendo utilizado, mais a capacidade residual funcional. Portanto, o volume final nessa fórmula é a soma do volume inicial, que é o aparelho, o volume do sistema fechado, mais a capacidade residual funcional do paciente. A partir daí você tem como calcular a capacidade residual funcional. E utilizando os dados adquiridos na espirometria simples, ou na estática, ou na espirometria estática, você tem como conseguir o volume de reserva expiratório. Então, para conseguir o volume residual, é só subtrair o volume de reserva expiratório dessa capacidade residual funcional que foi encontrada aqui nesse exame com o hélio. Somando esse resultado do volume residual com os outros volumes obtidos na espirometria, ou seja, volume de reserva expiratório, volume corrente, volume de reserva inspiratório, você obtém a capacidade pulmonar total. Então, esse é um exame, é um teste acessório que ajuda a conseguir o volume residual do paciente e assim, com auxílio da espirometria, você consegue a capacidade pulmonar total. Outra forma de se realizar a mensuração da capacidade pulmonar total é utilizando o nitrogênio. É mais uma forma de se utilizar o método de diluição de gases.
Aqui o indivíduo é acoplado a um sistema que, através de uma válvula de three-way, ele consegue, utilizando um bocal, inspirar oxigênio a 100% e, ao mesmo tempo, no momento expiratório, eliminar o seu gás expiratório, a sua mistura expirada, em direção a um aparelho que possui um analisador de gases. E à medida que o indivíduo vai inspirando o oxigênio a 100% e expirando em direção ao sistema do aparelho que registra o nitrogênio eliminado, esse aparelho ele vai somando, vai calculando, vai mensurando todo o nitrogênio eliminado. É impossível a eliminação de todo o nitrogênio pulmonar. Então, quando ele atingir uma concentração de 1%, é considerado que ele já praticou, já realizou a lavagem pulmonar do oxigênio, e aí esse resultado é posto na fórmula, onde o volume de nitrogênio dividido pela concentração inicial do nitrogênio, que sabemos é de 79% na atmosfera e, portanto, também no alvéolo, então obtém-se o volume pulmonar. A concentração do nitrogênio é conhecida. O volume de nitrogênio eliminado vai depender do volume, da quantidade total de ar dentro daquele pulmão. Então, quando todo aquele nitrogênio praticamente tiver sido eliminado, ele vai ser posto vai ser mensurado pelo aparelho e vai ser jogado na fórmula, dividindo esse volume pela concentração inicial, e assim obtém-se o volume pulmonar. Um exemplo apresentado nesse diapositivo é a fração atmosférica de nitrogênio, aproximadamente igual a 78%, e o indivíduo elimina, após essas respirações sucessivas, inspirando oxigênio a 100%, eliminando o volume expiratório em direção ao aparelho, ele consegue eliminar 2,34 litros, dividindo o volume de nitrogênio que ele eliminou de 2,34 litros por 0,78, que é a fração inicial do nitrogênio. Esse indivíduo ele tinha um volume pulmonar de 3 litros. Essa é a forma de se mensurar a capacidade pulmonar total no indivíduo através da utilização do nitrogênio. Tanto a utilização do nitrogênio quanto a utilização do gás hélio tem pequenas limitações relacionadas à incapacidade de mensurar o ar contido em alguma bolha, alguma região onde a ventilação é mais prejudicada devido à incompatibilidade por patologia. Portanto, eles são métodos bastante úteis e sensíveis, mas têm algum grau de limitação. Falamos então de duas formas de utilizar a técnica ou método de diluição de gases na mensuração da capacidade pulmonar total, ou utilizando o gás hélio ou utilizando a eliminação do nitrogênio. O segundo método possível é a utilização da pletismografia. A pletismografia é o registro de modificações de volume através de alterações de pressão, utilizando a lei de Boyle ou de Boyle-Mariotti, onde em temperatura mantida, temperatura constante, a pressão inicial vezes o volume inicial vão ser iguais à pressão final vezes o volume final. Além de conseguir mensurar, através dessa variação de pressão, a variação de volume, esse método também se presta à mensuração ou avaliação de resistência e condutância das vias aéreas. É realizada a pletismografia de corpo inteiro, onde o paciente entra numa caixa que comporta um volume entre 700 a 1000 litros, e esse sistema é composto de um manômetro que mede a pressão dentro da caixa onde o paciente vai ficar fechado, hermeticamente fechado. Existe uma peça bucal que contém a conexão com o fluxômetro, com o manômetro para verificar a pressão
na boca do paciente, que durante o procedimento se supõe seja igual à pressão alveolar, e um interruptor de fluxo que é controlado eletricamente. O indivíduo, então, submetido a esse procedimento, ele exerce a sua força inspiratória contra um sistema chamado obturador, que pode estar aberto ou fechado. Se ele estiver aberto, é para realizar a mensuração de resistência e condutância a fluxos, ou seja, avaliar o estado das vias aéreas. E quando ele está fechado, é para realizar a alteração da impedância de pressões internas e externas do tórax do paciente na sua relação com a pressão dentro da câmera. O resultado é jogado num sistema computadorizado que vai analisar e gerar o resultado final da capacidade pulmonar total. Existem também os métodos radiográficos de estimativa de volume pulmonar através da utilização ou de radiografia com medidas em tomada posterior, anterior ou de perfil, que são submetidas a algoritmos que visam calcular para dar uma estimativa do volume pulmonar total. E a tomografia, que realiza de forma semelhante, mas através de somatório das áreas de cortes transversais, que são multiplicados pela espessura, e aqueles sistemas multislices da tomografia sabem quantos cortes foram feitos, então esses cortes multiplicados, cada um pela sua respectiva espessura, são somadas. Ou seja, o volume pulmonar é conseguido através do somatório dessas áreas de corte transversal multiplicado pela sua espessura. Esses são métodos que visam apenas dar uma estimativa devido à sua baixa acurácia em relação principalmente à pletismografia de corpo total, que é o método mais sensível e mais acurado de se conseguir esse resultado. A importância, então, da realização desses exames que visam a mensuração da capacidade pulmonar total é a integração com os exames de espirometria e outros exames de prova de função respiratória para a obtenção de diagnóstico e classificação de eventuais patologias. Voltando a classificações apresentadas em outros vídeos, então, indivíduo que apresenta um baixo índice de difenô, que é a divisão do volume expiratório forçado no primeiro segundo pela capacidade vital forçada, ele vai ter um padrão obstrutivo, né? Abaixo de 70%, esse indivíduo ele pode ser classificado como um doente obstrutivo. O paciente que apresenta uma capacidade pulmonar total baixa, frente à comparação com indivíduos com o mesmo padrão antropométrico, ele é taxado como um paciente portador de doença restritiva. E aqueles pacientes que apresentem concomitantemente o baixo índice de difenô e reduzida capacidade pulmonar total, ele é um paciente que tem condição mista, né? Uma doença obstrutiva e associada a uma doença restritiva. Nesse diapositivo é possível ver o comportamento fisiopatológico de cada alteração respiratória que o indivíduo possa apresentar. Primeiro apresentamos aqui à esquerda o padrão normal, o indivíduo que tem aquela relação entre os diversos volumes e capacidades. A seguir, o padrão obstrutivo, que é onde o paciente tem dificuldade na sua fase expiratória de eliminar aquele volume corrente que ele inalou anteriormente. Portanto, há um acréscimo progressivo do volume residual e, assim, em consequência, da capacidade pulmonar total, uma vez que ele mantém normais o volume de reserva expiratório, o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Ou seja, a capacidade vital dele é mantida normal, principalmente nos estágios iniciais, indivíduos com patologia leve a moderada, e o volume residual é o ponto de discórdia aqui, de alteração predominante nessa fase.
O indivíduo com doença restritiva, ele tem dificuldade de expandir esse tórax, ou por doença pulmonar, ou por doença de parede torácica, ou outras questões que dificulte essa expansão. Portanto, todos os volumes dele praticamente ficam reduzidos. Assim, há uma redução do volume corrente, volume de reserva tanto ins quanto expiratória, e o volume residual pode estar diminuído também. Há uma diminuição da capacidade vital e uma diminuição, em consequência de tudo que foi dito, da capacidade pulmonar total. Existe a terceira condição aqui, que é apresentada no quarto exemplo nesse diapositivo, que é a chamada pseudo-restrição. É um indivíduo que tem uma doença obstrutiva tão grave que ele passa a ter tanto dificuldade na inspiração quanto na expiração. Ele já passou pela fase leve e moderada de obstrução, que é apresentada aqui no segundo exemplo, e agora o volume residual dele foi aumentando tão intensamente que esse volume residual é um fator interno que funciona de maneira a restringir a expansão desse pulmão. Então ele não tem uma doença restritiva propriamente dita, mas ele tem uma doença obstrutiva tão intensa que aumentou tanto o volume residual que ele não consegue expandir muito esse pulmão. Então tem redução de todos os volumes da capacidade vital, mas ele tem um aumento bastante intenso da capacidade pulmonar total. Então esse paciente é um paciente que não seria diagnosticado se não fosse realizada essa prova, esse teste de capacidade pulmonar total ou de volume residual, através dessas mensurações apresentadas nesse vídeo. Terminamos aqui a apresentação do vídeo sobre volumes pulmonares, a avaliação indireta de capacidade pulmonar total ou de volume residual, para a obtenção dos diagnósticos relacionados à doença restritiva especificamente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado. Se gostaram, deem um like. Um abraço.